que diz assim: faço tudo por causa do Evangelho, para dele me tornar coparticipante. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Porém, uma coroa... vou ler o versículo 25 novamente. E todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível. Nós, porém, uma coroa que não se acaba. Portanto, corro, não como quem não tem alvo, e luto, não como alguém que golpeia o ar. Vou ler novamente o versículo 26, presta muita atenção nesse versículo. Portanto, corro, não como quem não tem alvo, e luto, não como alguém que golpeia o ar. Pelo contrário, aplico socos no meu corpo e o torno meu escravo, para que, depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Curva a tua cabeça comigo por um instante, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, é mais uma vez que iremos ministrar a tua palavra. É mais um domingo, meu Pai, que vamos ouvir aquilo que o Senhor tem. E eu tenho certeza que essa palavra será compartilhada nos pequenos grupos, nas famílias, entre as conversas na semana. Nós estamos recebendo, meu Pai, não é somente uma pregação, é a palavra que vai nos introduzir nessa semana. Fala conosco, meu Pai. Fala conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço que pessoas nessa noite venham ter um encontro real e verdadeiro contigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Toma teu assento, aquele grito de glória e aquela linda salva de palmas para Jesus. Aleluia! O tema da mensagem de hoje é: qual é o seu propósito? Repita comigo: qual é o meu propósito? Você ensaiou bem, eu sei que você está cansado, suado, mas se está frio reclama, se está calor não pode ficar parado. Amém, igreja? Então bem forte fala: qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Então o tema de hoje é: qual é o seu propósito, meu amado? Quando nós lemos esse texto e antes de ministrá-lo, o que Deus falou comigo, nós vamos ver essa palavra e nós vamos dizer, meu amado, que por muitas das vezes dizem que vivem uma vida de propósito, que tem propósito em tua vida. Quando nós olhamos a vida da maioria das pessoas, elas vivem como se estivesse vivendo uma vida, sabe aquela vida, deixando a vida nos levar. E a maioria das vezes a vida leva para um momento totalmente terrível, totalmente desastroso. Quando nós olhamos, meu amado, a vida das pessoas, nós podemos perceber que muitas são as pessoas que não têm uma vida de propósito, que não têm uma vida de metas, que não sonham, que não têm ambição alguma, que não têm desejo, meu amado. Tudo que eu falar aqui, eu estou falando no âmbito espiritual. Pessoas, meu amado, que até mesmo já tiveram um dia, ou apenas falaram que tiveram um encontro com Deus, e ainda assim não tiveram um propósito de alcançar tudo que Ele teve, de alcançar a plenitude de Deus. Não tem uma vida de meta, não tem uma vida de propósito, não tem uma vida de disciplina, não tem uma vida de alcance com aquilo que sonha, com aquilo que projeta, com aquilo que Deus falou um dia que iria fazer. Uma vida com propósito é você entender qual é o propósito que Deus tem na tua vida, é entender o porquê Deus plantou você nessa terra e alcançar isso, meu amado, ainda que custe muitas coisas da tua vida. Uma vida com propósito é você saber quem você é você decidir viver aquilo que Deus preparou para a sua vida. Quando nós falamos, meu amado, desse texto sagrado, nós vamos ver Paulo falando, e quando eu vejo esse texto no versículo 24, ele está dizendo assim: não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis esse prêmio. Ou seja, Paulo está comparando a vida cristã com um monte de atletas no estádio, que estão correndo para um lado, para o outro, mas nem todos estão correndo para vencer. Repita comigo: nem todos estão correndo para vencer. Veja que isso é em todas as esferas da vida. Nem todos que talvez esteja aqui no culto de hoje está
com o mesmo anseio, com a mesma sede que talvez um fulano do seu lado esteja, de agradar a Deus, de glorificar ao Senhor, de ter um relacionamento íntegro e verdadeiro com o Senhor. É Paulo falando assim: tem um monte de atletas, parece que quem olha de fora está achando que estão todos no mesmo propósito, mas na verdade nem todos estão querendo um prêmio, nem todos estão querendo verdadeiramente vencer. Da boca para fora todos falam que querem vencer, da boca para fora todos falam que querem alcançar os seus objetivos, mas da boca para fora não vai mudar o status, da boca para fora não vai mudar nada. O anseio e o desejo de conquistar aquilo que foi proposto, meu amado, vai determinar a sua vida, o jeito ou o estilo da sua vida, de luta, de constância, de disciplina, de oração, de consagração, de jejum, de adoração. Repita comigo: uma vida com propósito. Muitos até falam que querem viver a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus, mas vive, meu amado, como nem acreditasse nisso. Muitos falam que quer viver a plenitude da vontade de Deus, mas o estilo de vida dessa pessoa, ela acha que vir num culto num domingo, quando der, meu amado, ela acha que vai acontecer o sobrenatural, ela acha que vai viver tudo que Deus tem. Amado, uma coisa eu falo com Deus constantemente é: Pai, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Eu não quero um dia subir na glória, eu creio que eu vou estar na glória, meu amado, mas Deus olhar para mim e falar assim: eu tinha tantos planos para você também na terra, eu tinha tantos planos para fazer na tua vida e através da tua vida, mas você foi preguiçoso, mas você negligenciou, mas você deixou para amanhã, mas você deixou para depois, você não determinou isso, você estava naquele estádio, você estava naquele campo, você estava naquele culto, mas não deu o devido crédito, não se empolgou, não se motivou, não acreditou que aquela palavra era liberada ao teu coração, porque Deus tem algo extraordinário na tua vida. Levanta a mão comigo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você entenda nesta noite: Deus tem algo sobrenatural na tua vida, Deus tem algo surreal na tua vida, Deus tem algo tremendo a realizar na tua casa, na tua família. O que Deus está preparando para você, meu amado, é coisa miraculosa, você não imagina, você talvez ainda não esteja vivendo, mas nesta noite, aquilo que estava pausado na tua vida, vai ser dado novamente o play, para que você possa viver um novo tempo em Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Só que acredita, dá uma salva de palmas para Jesus. Golpes no ar, o que significa, pastor? É você lutar sem propósito, é você lutar como se estivesse dando golpes no ar, é você lutar sem propósito, é você lutar sem ambição, é você lutar, meu amado, sem o desejo de conquistar. O que eu quero dizer é: se você vem de um culto como esse, se um desejo de ter uma intimidade com Deus, é golpes no ar. Se você, meu amado, começa a semana sem um desejo de viver o que Deus tem planejado na sua vida, isso é golpes no ar. Se você ouve uma palavra como essa e ela não faz efeito nenhum na sua vida, isso é golpes no ar. O que Paulo está falando é: eu não vou perder tempo, eu vou correr, mas eu vou correr com um propósito, eu vou correr como um verdadeiro atleta de Cristo. Eu não vou correr como alguém que corre sem alvo, eu corro com alvo, eu prossigo para o alvo, eu esqueço das coisas que para trás ficam, eu vou para o alvo, eu permaneço firme, eu permaneço forte, porque eu não quero ser como aqueles que golpeiam o ar, ou seja, aquele que parece que está lutando, mas não está lutando nada, porque não tem propósito, porque não tem foco. Você já parou para pensar onde está teu foco em Deus? Você já parou para pensar onde está teu propósito em Deus? Você já parou para pensar o que você está fazendo na tua vida? Eu falei aqui que iria te constranger quando você repetisse comigo, quando Paulo falou assim: eu faço tudo pelo Evangelho. Eu falei para você repetir: eu faço tudo pelo Evangelho. Automaticamente a sua mente foi elevada a tudo que você tem feito para Cristo, a tudo que você tem feito pelo Evangelho. É claro que nesta hora é o momento que nós temos que pedir muitas das vezes perdão para o Senhor, pedir misericórdia e pedir mais uma chance, porque quando nós falamos assim: eu faço tudo, nós ouvimos do céu: faz tudo o quê? O que você está fazendo? O que você está fazendo por amor de mim? Ou você está dando golpes no ar? Você finge que é crente e finge que está sendo abençoado, mas Paulo está falando aqui, meu amado: chega disso, chega de ser simplesmente um na multidão. Paulo está falando: seja referência, seja alguém que luta, seja alguém que tenha o anseio pelo grande prêmio. Eu estou em busca de um grande prêmio de Deus aqui. Quem está comigo aqui, levanta a mão, dá um grito de glória em nome do Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim:
Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos. Repita comigo: corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Fala para o irmão que está falando: tem uma corrida proposta para você. Corra, 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 corra. Deus propôs algo na sua vida, corra, apressa-te, aleluia, corre. Às vezes você olha e está falando assim: Senhor, apressa-te em me abençoar. Deus está falando para você hoje: apressa-te, aleluia, em viver o propósito que Ele determinou sobre a tua vida. Apressa-te em viver a boa, a perfeita e agradar a vontade dEle. Apressa-te, aleluia. Paulo está falando assim: eu corro, e eu corro com perseverança a corrida que nos está proposta. Então repita assim comigo: chega de golpes ao ar. Mais uma vez: chega de golpes ao ar. Olha o que ele diz no versículo 27. Pelo contrário, ele está falando assim: eu não vou ficar correndo aplicando golpes no ar. Pelo contrário, aplico socos no meu corpo e o tomo meu escravo, para que depois de pregar os outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que Paulo está falando aqui é o preço que ele paga, é o preço que ele pagou para alcançar o alvo, para alcançar o alvo que Deus tem na sua vida, e que você determinou isso. Você vai ter que pagar o preço, você tem que estar disposto a pagar preço. Não tem como alcançar a plenitude da grandeza de Deus sem pagar um preço. Paulo está falando aqui: se tiver que dar um soco, eu dou, mas eu dou no meu corpo. Sabe o que Paulo está falando? Se eu luto contra eu mesmo, eu bato em minha carne, eu bato nas minhas vontades para alcançar o que me foi proposto. Para às vezes você não ter alcançado porque não está disposto a pagar preço. Às vezes você não tem alcançado a glória de Deus, a plenitude da bênção de Deus, porque você não tem coragem de se socar, de se julgar, de se analisar, aleluia. O que Paulo está falando assim: se tiver que socar, não vou socar o ar, eu vou olhar para mim, vou me esbofetear, eu vou me socar, porque eu tenho que correr, eu tenho um prêmio a ser alcançado, eu tenho um alvo a ser conquistado, eu vou prosseguir para esse alvo, aleluia. Por isso que ele fala em Filipenses 3,14, ele diz: prossigo para o alvo, aleluia, pelo prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus, aleluia. Nós estávamos no PG, e ali na conversa, naquela comunhão, nós falamos, meu amado, muitos falam de Paulo, mas poucos querem ser Paulo. Muitos querem ter o status de Paulo, mas poucos são aqueles que querem pagar o preço que Paulo falou. Quando eu vejo esse texto, Paulo fala assim: prossigo para o alvo. Pensa comigo, eu estou falando de um homem que vive sangrando, eu estou falando de um homem que vive sendo um prisioneiro, eu estou falando de um homem que passa por tantas provações, por tantas lutas. Essa carta que ele está escrevendo, ele está se justificando na sua chamada, ele está justificando o seu apostolado, porque ninguém acreditava nele. A igreja de Corinto parece que está se rebelando, as pessoas não estão acreditando que ele é apóstolo, ele está tendo que se defender, ele está tendo que se justificar. Olha o preço que ele está tendo que pagar, ainda assim ele não para. Quando eu falo esse texto que Paulo está falando, prossigo para o alto, eu penso na sua dor, eu penso na sua luta, eu penso, meu amado, que muitas das vezes o inimigo quer te deixar inconstante, ele quer te deixar perturbado para que você possa parar, pois ele sabe que se você prosseguir, você vai alcançar um prêmio, aleluia. Deus tem prêmio para alguém na noite de hoje, que vai sair daqui decidido em viver a plenitude da glória de Deus. Cadê essa pessoa? Se manifesta, dá um grito de glória bem forte, uma salva de palmas mais forte ainda. Combati o bom combate. Repita comigo: combati o bom combate. Olha o que Paulo está falando no 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.
Aqui Paulo está no fim da sua vida, prisioneiro, sofrendo, sabendo que iria ser morto, e ainda assim ele está escrevendo para um jovem discípulo, dizendo: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a minha fé. O que ele está falando é: eu lutei até o fim. Repita comigo: eu preciso lutar até o fim. Não é no começo, não é no domingo, é lutar até você alcançar. É lutar até você falar assim: chega, acabei a carreira, mas eu guardei a minha fé. Ou seja, não dá mais para fazer nada, não tem mais como, eu não tenho mais força, eu sei que eu vou morrer, mas olha, eu prossegui até o fim. Mas olha, eu fui atleta até o fim. Mas olha, eu corri até o fim. Olha, eu alcancei. Se você continuar nesse texto, meu amado, no versículo 8, ele está falando assim: desde agora a coroa da justiça me está reservada, ao qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vida. Olha que todo o contexto, em todas as cartas paulinas, você vai perceber uma coisa: ele tem um alvo, ele tem um propósito, ele tem uma ambição. E aqui ele está falando do que ele realmente deseja. Ele está falando: está chegando a hora, tem uma coroa, a coroa da justiça. Quem está determinado em prosseguir para o alvo tem que saber, meu amado, que aqui você vai sofrer injustiça. Tem que saber que aqui você vai ser caluniado, que você vai ser perseguido, mas quando o seu alvo é Cristo, você vai entender que tem uma coroa da justiça preparada, escrita o seu nome naquele lugar. Aleluia! Tem algo especial para a sua vida, tem algo especial para a sua casa, tem algo especial para a sua família. Ah, meu Deus! Eu vim para cá, entenda isso, passei numa adega. Quando eu cheguei naquela adega, olhei para o lado, eu vi um menino, adolescente, com aqueles copão de uísque, e eu olhei, e é filho de um pastor e de uma pastora, que desistiram no meio do caminho. E quando eu olhei aquilo, eu falei com a pastora: olha ali, depois para alcançar essa vida, depois para esse pai alcançar novamente essa vida, como que vai alcançar se o pai desistiu? Como que vai alcançar? Como vai falar para o filho que agora vai estar viciado? Estava lá naqueles narguilé e o copão. E eu fiquei chateado, porque é filho de pastores, filho de pessoas que eu conheço, que eu vi a caminhada, mas por um motivo ou outro desistiu. Nenhum motivo justifica você parar. Fala para o irmão do teu lado, fala: você não tem motivo para parar. Fala mais forte para ele, confronta ele, fala assim: você não tem motivo para parar. Mas repita assim para ele: mas você tem muitos para continuar. Aleluia! Você tem muitos motivos para continuar. A sua casa vai ser uma bênção, porque você vai perseverar. A sua casa vai ser salva, porque você vai perseverar. A luta vai vir, mas você não pode parar. Você tem que ter uma vida de propósito. E quem tem propósito, meu amado, não está nem aí porque os outros falam, não está nem aí porque está acontecendo. Eu quero isso, meu amado, eu quero isso. Todo mundo pensa que a vida do outro é melhor, todo mundo pensa que a vida do outro é mais fácil, mas essa pessoa que está do seu lado talvez sofre mais do que você. Essa pessoa que está do seu lado talvez está aqui falando assim: ó, me dê força que eu não tenho nem vontade de ir. Mas às vezes vai bater essa vontade de não vir. Mas qual é o segredo, pastor? Vem sem vontade. Às vezes você não vai ter vontade de orar. O que eu faço, pastor? Ora sem vontade. Aleluia. Às vezes, meu amado, você vai ter que dar socos em você, mas dê soco em você, mas não dê socos no ar. Se não estiver bem, você vai falar com Deus: não está bem, mas eu vou continuar. Não está legal, mas eu vou continuar. Eu vou combater o bom combate. Levanta a mão e fala: eu vou combater o bom combate. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um propósito incrível, que
se você desistir, você não vai viver. Deus tem um prêmio, agora você decide. Vai ser apenas mais um na multidão, ou vai ser aquele que vai alcançar o prêmio? Quem é que vai alcançar o prêmio aqui, meu amado? Quem que você vai ser? Aleluia! Quem é que você vai ser? Você realmente acredita na palavra de Deus? Você realmente acredita naquilo que Deus falou que vai fazer na tua vida? Se você acredita, você vai ter isso como um propósito na tua vida, como determinação na tua vida. Se Deus falou que você vai ser um pastor abençoado, você vai ser um pastor abençoado. Ah, mas o homem me impede. O homem não pode te impedir, meu amado, porque o homem não é mais poderoso do que Deus. Aleluia. Se Deus falou que a sua casa vai ser uma bênção, você está acreditando na situação, você está acreditando no governo, mas não está acreditando na palavra. A sua casa será uma bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. 30 segundos com a mão levantada para receber. Receba em nome do Senhor Jesus. Recebe em nome do Senhor Jesus. Recebe em nome do Senhor Jesus. Recebe em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que lhe foi proposto, faça. Aquilo que lhe foi proposto, faça. Aquilo que lhe foi proposto, faça. Aleluia. Volta ao texto. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para dele me tornar co-participante. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o prêmio? Será que é só um que recebe o prêmio, igreja? Será que é só um que recebe aquilo que Deus tem? Às vezes, eu olho a vida de alguém e eu olho aquilo que um dia, isso não é inveja, aquilo que um dia eu quero viver. Aí eu olho e eu não posso olhar e falar, eu sou o coitadinho e ele é o queridinho do pai. Não, eu falo, o pai que entregou para ele pode entregar para mim também. A pergunta não é se o pai pode entregar para você e para o irmão que está do seu lado. A pergunta é se você está disposto a pagar o preço para alcançar o prêmio. A pergunta é se você vai fazer de tudo para viver isso. Se você vai se entregar. O salmista falou, entrega os teus caminhos. Não é parte dos teus caminhos, é entrega tudo. Confia, não é um pedacinho, é tudo. Descansa-te no Senhor e deixa que o resto Ele vai fazer. É falar assim, Senhor, eu acredito que o Senhor pode, eu vou agir como um vencedor, eu vou me comportar como um vencedor, aleluia. Eu vou agir não como um derrotado. Até ímpio sabe disso, igreja, que se você falar que é um derrotado, você será um derrotado. Quem é que fala isso? Sabe, é o Hill lá, Napoleão Hill. Ele fala que se você, é um filósofo que fala que se você falar que é um derrotado, você será um derrotado. Mas ele também fala que aquele que cativa a vitória, cedo ou tarde alcançará. Ou seja, até o ímpio sabe disso. Você que tem a Bíblia Sagrada nas tuas mãos, o Deus Todo-Poderoso, que falou que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, está duvidando da promessa, está duvidando da palavra, está duvidando do agir de Deus. Chega de dúvida, chega de questionamento, porque está na hora de você viver a bênção de Deus, igreja. Está na hora dessa igreja avançar, está na hora do seu pequeno grupo explodir, está na hora do seu ministério explodir, está na hora de Carapicuíba vivenciar uma revolução em Deus, aleluia, onde essa igreja não vai ser, meu amado, apenas uma igreja, mas vai ser uma igreja marcada pela grandeza, pela glória, pela salvação, pela libertação de famílias. Só que acredita, aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Portanto, versículo 26, corro não como quem tem alvo, quem não tem alvo. Igreja, deixa eu parar um pouco aqui e falar isso aqui, estou com o tempo ainda. Corro não como quem não tem.
Essa é a geração de hoje. Eu sempre profetizo sobre essa geração, mas eu quero dar um alerta sobre essa geração. É a geração mais cansada que existe. Porque se você correr sem propósito, sem saber, você vai cansar. Entenda isso. Falando de atleta, eu já fui jogador, já tentei pelo menos. Sempre fui goleiro. Eu sabia mexer ali nos 7 metros. 7 metros, 9 metros, nem sei que eu tenho gol mais. Ali debaixo do gol eu sabia me movimentar. Mas quando eu falava assim, hoje você vai jogar na linha, naquele campão grandão, 2 piques, quase infarto. E por quê? Porque eu não sei correr. Né, Eric? Esses dias eu fui brincar na festinha no sítio. Eu dei um chapéu no Eric. Não podia deixar de falar isso, Eric. Eu tive que pegar a bola do outro lado. Falei, chega, acabou pra mim. O coração veio na boca. Sabe que ele falou, vou infartar. E eu pedi, já vou orando a Deus, segura Deus, tu tem promessa, não tem aqui. Porque você não sabe correr. A geração cansa por correr sem propósito, por correr sem foco. Corre de um lado para o outro, fica mexendo no celular sem propósito nenhum, sem foco nenhum. E acorda que vai dormir, tô cansado, pai, tô cansado, mãe. E ficou só com o dedinho assim às vezes. E chega no final do dia, tá morto, porque tá correndo sem foco. Paulo tá falando assim, eu não corro como quem não tivesse propósito, como se quem não tivesse alvo. Se você vir para um culto sem alvo, você vai cansar, você vai desistir, vai vir um mês, vai parar, aí vem depois mais um pouquinho, para de novo, depois vem mais um pouquinho, para de novo, porque você não tem foco, porque você não tem alvo, porque você não tem propósito, aleluia. Agora, um dia, Jó ouviu os amigos dele falando assim, determinando tu algum negócio, ser-te firme, e a luz vai brilhar no teu caminho. Se você não está firme, só tem firmeza quem tem propósito, como que vai continuar na caminhada? Como que diante das adversidades vai continuar? Quem tem foco, quem tem propósito, que não vive numa sensação de vitória. Amado, deixa eu falar uma coisa, a pior coisa que tem é você ter sensação de vitória. Chega de sensação de vitória, chega de soco no ar. Está na hora de você alcançar o prêmio, está na hora de você apalpar a vitória. Deus tem feito maravilhas no nosso meio, tem guardado, tem agido, aleluia, né, Damares? Porque tudo aquilo que está passando teu esposo é propósito de Deus, aleluia. Tem coisas que nós passamos que não entendemos. Aí é um segredo, permaneça firme, permaneça firme, para que no final você fala, combati o bom combate. E sabe o que eu vejo? Paulo na prisão, fechando seus olhos e analisando, combati o bom combate, acabei a carreira. Aí ele olha a carreira, ele olha Corinto, tem igreja em Corinto. Ele olha em Efésios, tem uma igreja cheia do Espírito Santo em Efésios. Ele olha e ele vê Timóteo e fala, esse vai ser um pastor extraordinário. Ele olha Tito, um grande pastor. Ele olha para as igrejas, ele olha para Filipe, que igreja próspera, que igreja alegre, aleluia. Sabe, ele fecha teus olhos, aleluia. Eu quero que você entenda isso, fecha teus olhos, porque um dia você vai estar sentadinho, aleluia. Um dia você vai estar sentadinha, aleluia, só olhando e falando assim, valeu a pena, combati o bom combate. Não tenho mais força, filho, não tenho mais força, filha, agora só estou contemplando a grandeza, o resultado da minha determinação, o resultado do meu foco, o resultado da minha entrega, o resultado da minha luta diária, constante. Nós não temos mais tempo a perder, o tempo é de vencer, o tempo é de correr com foco. 2025 não acabou, ainda tem coisa para ser alcançada. Ah não, só o ano que vem não, 2025 tem uma bênção tal a ser derramada sobre a sua vida. E só que acredita, aplauda o Senhor e fica de pé comigo, em nome de Jesus.